momento, vamos dar início à nossa reunião temática referente à revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Comunico a todos que a nossa reunião está sendo gravada. Pessoal, eu vou pedir a gentileza para vocês registrarem a presença no nosso chat. Coloque o seu nome e coloque também o nome da entidade a qual está representando, ok? Lembrando que o chat não vai estar disponível para contribuições, porém todos vocês poderão participar da nossa reunião. Basta levantar a mãozinha virtual a qualquer momento, desde já, que logo após a apresentação dos técnicos, nós passaremos a palavra a vocês. Lembrando, mais uma vez, que cada pessoa terá direito a 3 minutos de fala. Assim podemos garantir a democracia e o direito de todos participarem. Peço também, pessoal, para que vocês participem também por meio das nossas plataformas digitais, que é o Participe Mais e a Filipeta Digital. Participem, a participação de vocês é extremamente importante. Feitas essas considerações, eu vou passar a palavra para o nosso secretário adjunto, José Armânio. José Armânio, por gentileza. Boa tarde, Sandro. Obrigado. Desculpe o atraso, eu estava com gente aqui na minha sala, mas já consegui entrar. O tema de hoje é o desenvolvimento econômico e social. E esse é um tema bastante caro a mim, pela questão da relação desse desenvolvimento com o território. E, de alguma forma, quer dizer, de diversas formas, o desenvolvimento econômico e social, ele está acontecendo em cima do território. O plano diretor colocou algumas diretrizes e alguns instrumentos, como os polos de desenvolvimento, os eixos, áreas estratégicas de desenvolvimento de economia e tal, mas eu tenho que falar que isso ficou muito incipiente ainda, desde 2014. Por exemplo, nós desenvolvemos, para vocês terem uma ideia, há uns 12 anos atrás, eu tinha feito um estudo lá na Zona Sul para uma operação urbana que chamava-se Polo de Desenvolvimento Sul, que analisava justamente a relação e o fomento que o território pode dar para o desenvolvimento econômico. Agora, isso não é feito a análise, e isso é importante que todo mundo perceba, a análise no território, apesar de a gente, às vezes, lançar mão de metodologias setoriais, ela nunca é feita separadamente, porque na hora que você está fazendo desenvolvimento econômico, você está buscando a aproximação das pessoas, o desenvolvimento social na rede de equipamentos públicos, a relação com a infraestrutura, porque a economia precisa disso para se desenvolver. Então, esse é um capítulo que é bastante importante e que a gente tem uma estrada grande para andar aí para frente. Quer dizer, foram definidos no plano diretor territórios criativos, foi definido, o plano diretor cita parques tecnológicos, que agora já estão tomando outra característica, mas o quê? São pedaços de território com vocações econômicas para o desenvolvimento de emprego, renda e qualidade de vida para as pessoas na cidade. Então, isso, o pessoal do Planurb, eu não sei exatamente quem vai apresentar, se é o Gasperini ou quem seja, vai expor até onde o plano diretor já conseguiu chegar. E o objetivo nosso é ouvir de vocês. Eu participei das setoriais desde da habitação e tem sido bastante interessante a contribuição temática para que a gente possa, depois na devolutiva, tentar consolidar o que está sendo falado aqui. Eu agradeço a presença de todos, peço novamente desculpas pelo meu atraso na entrada na reunião, mas eu permaneço aqui e estou à disposição de vocês na reunião e também depois para qualquer
aproximação sobre esse tema. Boa reunião para todos e eu continuo por aqui. Obrigado, Sandro. Obrigado, secretário. Nesse momento eu passo a palavra para o Fernando Gasperini, técnico de Planurb. Fernando. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Fernando Gasperini, sou arquiteto da Coordenadoria de Planejamento Urbano, Planurb, aqui da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Gostaria de esclarecer que essa fase que nós nos encontramos aqui é uma fase inicial ainda de escuta, de recepção das contribuições das entidades e da população. Essas contribuições serão analisadas, serão classificadas, para que a gente possa fazer toda a análise e depois a devolutiva para a sociedade de quais são os pontos a serem aperfeiçoados nessa revisão do plano diretor. Lembrar que as formas de participação que estão planejadas aqui na revisão do plano diretor são 3, através dessas reuniões temáticas, através da plataforma Participe Mais, que está colocada aqui na tela. Lembrando que é necessário fazer todo um cadastro da entidade para poder participar, e depois, dentro da plataforma, que é essa tela que está aparecendo para vocês, clicar na aba de propostas, onde vocês podem visualizar todas as contribuições já realizadas e fazer as suas contribuições. E a terceira forma, através da filipeta de contribuições, dentro do site específico da revisão do plano diretor, que é planodiretor.sp.prefeitura.sp.gov.br. A apresentação de hoje sobre o tema desenvolvimento econômico e social será feita pelo arquiteto André Luiz Gonçalves Pina. Antes da apresentação temática será apresentado um vídeo institucional sobre a revisão do plano diretor e depois será aberta a palavra para vocês fazerem as contribuições. Então, desde já eu agradeço a participação de todos e acho que podemos dar sequência aqui na programação. O que é o Plano Diretor Estratégico? O Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade. Elaborado com a participação popular, ele define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida de toda a população. O próprio PDE determina que seja feita uma avaliação de diretrizes e resultados em 2021, com o objetivo de propor ao Legislativo, até dezembro deste ano, ajustes para aperfeiçoar os instrumentos do atual plano diretor e torná-los mais eficientes. O plano diretor representa um pacto da sociedade em direção à justiça social, direcionando as ações dos produtores do espaço urbano, públicos ou privados, para que o desenvolvimento da cidade seja feito de forma planejada e que atenda às necessidades coletivas de toda a população. O objetivo é garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. Em vigor desde 31 de julho de 2014, tem como principal diretriz aproximar emprego e moradia. O atual plano diretor prevê um horizonte até 2029 para que seus objetivos sejam alcançados. Vamos juntas e juntos construir uma São Paulo mais resiliente e inclusiva. Boa tarde a todos e todas. Eu sou André Luiz de Planurb e hoje o tema de nossa reunião, como já mencionado, é desenvolvimento econômico e social. Próximo slide, por favor. Bom, o que nós vamos tratar é da revisão participativa do Plano Diretor Estratégico de 2014
E esta possibilidade foi determinada pelo artigo 4º do Plano Diretor, que diz que, em 2021, ele deveria ser revisto. Porém, a revisão não é um novo Plano Diretor, nem tampouco tem como incumbência rever objetivos e diretrizes, e sim corrigir rotas e traçar os meios necessários para que aqueles objetivos e diretrizes que devem se concretizar até 2029 se realizem. Próximo, por favor. O Plano Diretor é um instrumento básico de política urbana e desenvolvimento e expansão urbana do município. Essas atribuições foram dadas pelo artigo 182 e 183 da Constituição, que foi regulamentada pela Lei Federal 10.257 de 2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade. Próximo, por favor. A estratégia territorial do Plano Diretor é feita a partir dos seguintes elementos: macrozonas, macroáreas e rede de estruturação e transformação urbana. O município possui duas macrozonas: a macrozona de estruturação e qualificação urbana e a macrozona de produção e recuperação ambiental. Cada macrozona é dividida em 4 macroáreas. A macrozona de estruturação e qualificação urbana se divide em macroárea de estruturação metropolitana, de urbanização consolidada, de qualificação da urbanização e de redução da vulnerabilidade urbana. E a macrozona de proteção e recuperação ambiental é dividida em macroárea de redução da vulnerabilidade e recuperação ambiental, controle e qualificação urbana e ambiental, contenção urbana e uso sustentável e preservação de ecossistemas naturais. A rede de estruturação e transformação urbana, ela é composta pela MEM, que é a macroárea de estruturação metropolitana, pela rede estrutural de transporte coletivo, pela rede hidroambiental e pela rede de estruturação local. Próximo, por favor. Aqui vocês veem, basicamente, a estrutura do PDE, que é dividido em títulos e capítulos. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3 dos instrumentos da política urbana digital. Opa, desculpe, slide errado. Desculpe minha falha. Hoje nós vamos abordar o capítulo 1 do título 3 da Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável, tá? E também o capítulo 8 do Desenvolvimento Social e do Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais. E algumas coisinhas que estão nas disposições transitórias do título 5. Próximo, por favor. Bom, aqui nós selecionamos basicamente alguns objetivos que retratam as características principais dessa temática. Ou seja, o plano diretor põe como um dos seus grandes objetivos aproximar emprego e moradia, ou seja, para que os deslocamentos das pessoas se tornem menores, para as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida mais próxima de casa, que elas possam atender às suas satisfações, das suas necessidades, emprego, lazer, moradia e saúde, com um menor desprendimento de tempo e deslocamento. Para isso, ela se propõe como? Reduzir as necessidades de deslocamentos, reduzir as desigualdades socioterritoriais e fomentar atividades econômicas sustentáveis. Se nós conseguirmos alcançar esses 3 objetivos, nós estaremos para a população de São Paulo um nível melhor de qualidade de vida. Próximo, por favor. Para alcançar os objetivos de desenvolvimento econômico sustentável, o município deve implementar as seguintes estratégias relacionadas com o ordenamento territorial. Polos estratégicos de desenvolvimento econômico. Até o momento, o município não desenvolveu planos específicos para cada polo, conforme determina o PDE. Para o subsetor Arco Jacupêssego do Polo Leste e subsetor QPC do Polo Sul, o PDE já estabelece como incentivo urbanístico o CA máximo 4 e a isenção de cobrança de outorga onerosa dos empreendimentos não residenciais e da área destinada aos usos não residenciais nos empreendimentos de uso misto. Para o subsetor Arco Jurubatuba, do Polo Sul, o município propôs parâmetros urbanísticos no PL 204 de 2018, Pio Arco Jurubatuba, que se encontra em análise na Câmara Municipal e está judicializado. Com relação às centralidades lineares e polares, para o centro histórico, o município propôs a revisão da Operação Urbana Centro e novos parâmetros urbanísticos no PL 712 de 2020, do Pio Setor Central, que se encontra em análise na Câmara Municipal. E também foi aprovada recentemente a Lei 17.577, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre o programa Requalifica Centro, estabelecendo incentivos e o regime específico para a requalificação de edificações situadas na área central.
Com relação aos polos de economia criativa, em 2020 foi aprovada a Lei 17.332, que cria o Triângulo São Paulo, inserido no âmbito dos perímetros do Polo de Economia Criativa, Distrito Criativa Serra República, e do Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, TICP, paulista. Sendo que essa lei propõe isenção do IPTU por 5 anos, alíquota de 2% para a cobrança de ISS, isenção de taxas municipais para instalação e funcionamento, pelo prazo de 5 anos, e simplificação dos procedimentos para instalação e funcionamento. Próximo, por favor. Dos parques tecnológicos, tá? Foram propostos 2 no PDE. Os objetivos urbanísticos e ambientais do Parque Tecnológico Jaguaré estão contemplados no PL 427 de 2019, do Pio Arco Pinheiros, que se encontra em análise na Câmara Municipal e está judicializado. Nós ressaltamos, no entanto, que o artigo 188 do PDE, que criou a AIU Parque Tecnológico Jaguaré, determina que esta AIU deverá ser regulamentada por lei específica, o que até o momento não aconteceu. Com relação aos polos de desenvolvimento rural sustentável, algumas ações já foram implementadas. Nós temos o projeto Ligue os Pontos, o Polo de Ecoturismo de Parelheiros e a Escola de Agroecologia, sendo que o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável já foi elaborado e também o seu Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável já foi implementado. Com relação à Zona Predominantemente Industrial, ZPI, Zona de Desenvolvimento Econômico, ZDE, elas foram acolhidas e implementadas pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei 16.402, ou seja, elas já estão regulamentadas e em operação. Com relação aos perímetros de incentivo ao desenvolvimento econômico, os perímetros de incentivo ao desenvolvimento econômico da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, da Coronel Cezefeiro Fagundes e da Fernão Dias, necessitam de lei específica. Elas não estão, o DPDE determinou que esses 3 perímetros precisariam de uma lei específica, sendo que a lei específica do PID, Coronel Cezefeiro Fagundes, ainda precisará definir no seu perímetro, que também não está definido no PDE. Os perímetros dos demais PIDs estão definidos no mapa 11 do PDE. Próximo, por favor. Essa outra slide trata do capítulo 8, que é a rede de equipamentos, tá? Urbanos e sociais. A rede de equipamentos propostas encontra-se no quadro 10 do PDE. E os equipamentos existentes podem ser conferidos no site do GeoSampa, inclusive aqueles propostos que já foram implantados. Os objetivos de expandir a rede para universalizar os sistemas e otimizar o aproveitamento dos equipamentos integrados setoriais devem priorizar na sua implantação as macro-áreas de vulnerabilidade social, onde esses equipamentos são mais carentes e demandados. Os planos setoriais de educação, saúde, esportes, assistência social, cultura e segurança alimentar e nutricional já foram elaborados. Já o plano de articulação e integração das frentes de equipamentos, das redes de equipamentos, e o plano de gestão de áreas públicas ainda não foram elaborados. Próximo, por favor. A Secretaria tem como obrigação, SMU, fazer o monitoramento do PDE, sendo que seus indicadores, relatórios e arquivos encontram-se disponíveis no site monitoramento pde.gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. Nesse site, além dos indicadores, vocês encontram todos os arquivos que deram origem à confecção e elaboração desses indicadores, bem como dos relatórios anuais que a Prefeitura tem que prestar conta ao Conselho. Então, vocês visitando esse site, vocês terão mais informações pertinentes, não só ao PDE, como todos os instrumentos ali monitorados. Eu agradeço a atenção de todos e espero que tenhamos uma boa tarde. Obrigado. Obrigada, André. Bom, nós teremos agora a abertura para as contribuições de vocês. Então, vou pedir para todos que quiserem fazer a sua contribuição, levantar a mãozinha virtual, assim como o Sandro apresentou no início. Desculpa, meu nome é Thalita, eu sou também da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Nosso primeiro inscrito é o Marco Braga. Marco, pode falar com a palavra 3 minutinhos, tá bom? Olá, Thalita. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Eu sou presidente da Associação Pra Cidade, uma associação que reúne síndicos de edifícios tombados dentro de São Paulo.
Eu tenho acompanhado as discussões do PDE, ontem a gente teve a discussão a respeito dos instrumentos, e eu quero me aprofundar pela perspectiva do desenvolvimento econômico, na importância da gente destravar o documento, o instrumento. O que acontece atualmente é que o instrumento ele está inviabilizado tanto para edifícios da região central, e agora, mais recentemente, pela impossibilidade de se assinar termos de compromisso, pelo entendimento do DPH de que não há previsão legal, o instrumento está inviabilizado para todos aqueles que ainda não têm a declaração de potencial e não fizeram ainda a assinatura do termo de compromisso, o que inviabiliza o restauro de uma série de imóveis. A gente faz referência a isso porque, como eu disse ontem na participação que nós fizemos, a gente está se mobilizando como prédios já tem 3 anos para viabilizar o uso desses instrumentos que estão criados. Até agora, nenhum dos nossos prédios conseguiu fazer uso porque o processo ou ele é burocrático, ou ele é errático, ou ele não tem previsão legal. A prefeitura, então, o que a gente pede aqui, eu não quero me extrapolar no tempo, o que a gente pede aqui é que, independente da revisão do plano diretor, que é fundamental, e eu parabenizo a prefeitura por poder fazer essa iniciativa, existem alterações que já podem ser feitas para viabilizar que esses instrumentos que têm um impacto gigantesco no território possam ser utilizados. No nosso caso, a gente está falando de edificações que já existem e cujo potencial de uso e de aumento da densidade nessas áreas é gigantesco. São prédios que estão com 30%, 40% de ocupação e com algum ajuste e planejamento poderão passar a 70%, 80% dentro da mesma infraestrutura, gerando recurso para uma mão de obra altamente qualificada, que é a mão de obra de restauro e preservação, e dando para a cidade um caminho, percursos turísticos, auxílio na zeladoria, melhoria desses espaços que a cidade não tem. Esse é um desafio nacional, que se São Paulo se propuser a fazer, vai conseguir sair na frente de todo mundo que está com o mesmo problema. Então, eu não sei se meu tempo está concluído ou em vias de, eu queria novamente solicitar que a gente fizesse... Marco, pode continuar, não tem problema. Ótimo. Eu queria novamente solicitar que o olhar sobre os instrumentos disponíveis para condomínios tombados fosse destravado, porque, infelizmente, nos últimos 2 anos, a Prefeitura de São Paulo tem inviabilizado o uso desse instrumento e desmantelado e desarticulado um setor que até muito pouco tempo não tinha espaço. A prefeitura, quando vai falar de TDC, nunca conversou com o proprietário de tombado. A perspectiva sempre foi viabilizar isso para que o mercado de incorporação e construção civil pagasse menos outorga, e ainda que se dissesse que discursivamente a questão da TDC fizesse sentido para restauro, a cidade pouco se beneficiou disso. Então, o nosso desespero agora, e a gente tem um senso de urgência muito grande, e eu já tive a oportunidade de colocar essas questões para o secretário adjunto, o senhor José Armênio, que está aqui nos acompanhando, em outras oportunidades, sobre quão fundamental é a gente fazer isso já, porque caso contrário, os ciclos nos prédios, eles mudam, então a pessoa quer usar aquilo que tem disponibilidade. Então, a gente está com 9 processos hoje de associados completamente parados dentro da prefeitura, o próximo passo que poderia ser dado envolve a alteração de coisas que estão no PDE, que tem previsão legal e que precisam de pequenos e mínimos ajustes e de sensibilidade política para que essas questões andem. Nós pegamos um estudo feito pela Companhia de Restauro, que é uma das empresas que trabalha com isso, e elaboramos mais ele com vistas, usando as mesmas métricas para os nossos prédios, e a gente indica que a partir do momento em que a gente tiver destravado o uso, eu nem preciso liberar. A partir do momento em que eu conseguir ter o título que possa ser dado em garantia para uma série de operações, eu posso vender isso para a construtora que quiser fazer obra. Tem um monte de operações que a gente já pensou. A gente já pensou na forma de criar uma espécie de fundo da associação com governança e com transparência para fazer com que esse dinheiro tenha reversão no território. Ou seja, a gente, do lado privado, fizemos a nossa lição de casa.
E eu lembro, quando o José Armênio assumiu lá na São Paulo Urbanismo como presidente, ele disse uma frase no evento que falou assim, olha, os instrumentos estão todos aí, basta a gente começar a usar, né? Que foi o PDE estratégico feito pela gestão Haddad à época. Agora a gente precisa usar. Já passaram-se 3 anos, a gente não conseguiu destravar isso, a gente está parado num nível de burocracia que tanto do ponto de vista jurídico, que é a minha atividade, quanto do ponto de vista de cidadão, não vejo por que esse travamento todo, e a gente precisa de um pouquinho mais de vontade política e entender a sensibilidade do instrumento. Se a gente fizer isso, ainda que tenha a Lei Cidade, o Plano Requalifica Centro, vai acontecer os mesmos problemas e todo mundo tem apontado nessa direção. Então, eu queria novamente sensibilizá-los. A gente não precisa de uma mudança tão agressiva para conseguir viabilizar o uso desse instrumento, e ele tem um impacto no território gigantesco, conforme a gente já fez em manifestações anteriores à prefeitura. Tá? Então, eu fico aqui à disposição. O espaço de diálogo é fundamental. A gente agradece novamente. E caso haja oportunidade mais para frente, eu me aprofundo, mas eu gostaria de ouvir e deixar os outros falarem também. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco, pela sua contribuição. Lembrando que a contribuição de vocês é muito importante. Essa reunião é justamente para ouvir a todos. Porém, né, nosso canal oficial de participação é o Participe Mais. Então, a gente sempre solicita para, além de vocês falarem aqui, também colocarem as suas contribuições lá. Tem um pessoal também que está, acho que, contribuindo pelo chat, né? Eu vou pedir que quem estiver contribuindo, que erga a mãozinha virtual e comente aqui com todos, porque o nosso chat ele não está aberto para as contribuições, tá bom? Então, passar a palavra agora para o Marco Antônio. Marco, nos ouve? Oi, boa tarde. Estou ouvindo Boa bem, tarde. sim. Bom, eu queria aqui apenas ressaltar para o tema aqui de hoje, né, para essa oficina de hoje, a importância aqui dos polos estratégicos de desenvolvimento econômico, tá? Através da nossa atuação, a gente tem olhado muito ali aquela região noroeste aqui do município, e o Polo Noroeste é um instrumento que veio aí no plano diretor, e o que a gente gostaria de entender, né, pela capacidade que esse instrumento teria aí de por exemplo, trazer emprego e renda para uma região bastante carente, né, aproximando ali o emprego das moradias, né? Então, a pergunta nossa é como que a Secretaria hoje vê o desenvolvimento desse Polo Noroeste, né? Qual que é a avaliação que tem sido feita sobre esse polo, e como que a gente poderia fomentar mais essa dinâmica aí na região Noroeste nessa revisão aqui do plano diretor. Era isso. Muito obrigada, Marco, pela sua contribuição. Não temos mãozinhas, mas eu gostaria de chamar a Solange Dias, que fez essa contribuição no nosso chat. Solange, você não gostaria de comentar com todos? Sim, posso comentar. Só um minutinho. A colocação que eu fiz é a seguinte, porque não foi considerado, me parece, nessas colocações que foram feitas, a questão do polo de ecoturismo de Parelheiros, né, que gera emprego e renda na região, e que a gente tem uma dificuldade muito grande com relação à regularização fundiária, a própria certificação dos produtores rurais, e eu acho importante discutir essas questões nesse momento dentro do PDE. Nós precisamos dessas considerações. Muito obrigada, Solange. Vou chamar agora Oi, secretário. É o Zé. Pode falar. Posso falar? Ou vai entrar alguém na frente? Não, pode falar. Então, não, obrigado. Só para falar rapidinho. As questões que o Marco colocou, né, Marco, elas estão ligadas, eu poderia dizer, não
intrinsecamente ligadas, em primeira instância, com o tema de hoje, mas eu acho que a sua... Mas cabe, como eu disse, o território não é partido, o território é geral. Acho que a sua colocação ela é importante. Ontem já anotei tudo que você contribuiu, que foram contribuições importantes, e acho também que o TDC pode ser aprimorado. Nós, no Pio Central, tentamos aprimorar, mas como o André falou no início da nossa reunião, isso é importante. Nós temos 34 pessoas, ou 36, não sei exatamente quantas, na reunião hoje. Os PIOs desenvolvidos pela São Paulo Urbanismo estão quase todos judicializados. Isso foi um reflexo da polarização política que o Brasil vive e que, na verdade, quem sofre os efeitos dessa polarização é o desenvolvimento urbano, é o território. Por quê? Porque enquanto a gente não tomar decisões sobre como que tem que ser, decisões essas que estão sinalizadas nos PLs dos PIOs que foram feitos pela prefeitura, enquanto a gente não tomar decisão, a gente está vivendo um desenvolvimento urbano passado. E o que a gente está fazendo hoje já está ultrapassado. E o que nós fizemos nos PLs que foram para lá, já está ultrapassado também. Por quê? Porque o desenvolvimento urbano é dinâmico. Então, muita gente que defende o plano diretor, na verdade, está atacando o plano diretor na hora que judicializa tudo. Isso é um problema no desenvolvimento urbano, que é uma ação que a gente pode dizer, o nível de planejamento, isso foi falado ontem e nós não chamamos atenção, o PIO tem o nome de Projeto de Intervenção Urbana, mas o PIO não é um projeto. Ou talvez seja um projeto na acepção da palavra projeto e tal, mas ele não é um projeto como é um projeto de uma ponte, como é um projeto de um bairro, não é isso. Ele é um instrumento de planejamento. E essa foi a defesa que a prefeitura fez para a não judicialização, porque planejamento vão ter dezenas de projetos. Os projetos, sim, podem exigir o EIA-RIMA. E eu lanço para vocês, por exemplo, o plano diretor não teve EIA-RIMA. O plano diretor foi feito, as diretrizes para o desenvolvimento da cidade foram feitas, elas lidam com demografia, elas lidam com desenvolvimento econômico, lidam com desenvolvimento social, e não foi feito EIA-RIMA. Agora, na virada, que na hora que nossa gestão tenta implementar o plano diretor através dos PIOs exigidos pelo plano diretor, agora tudo tem que ser judicializado. Então, vocês desculpem, é só não é uma reclamação, mas é uma constatação desse sistema de planejamento da cidade, porque isso está parando o sistema. Parando porque a prefeitura faz a sua parte, mas na hora que vai para lá, desculpe, Marco, a gente procura fazer a nossa parte, talvez não total, você tem as suas críticas, a gente pode melhorar, sempre podemos melhorar. Mas esse fla-flu que vive o Brasil não está dando condições para o sistema de desenvolvimento urbano da cidade existir. Então, isso para falar sobre os PIOs, sobre a ação da prefeitura, e o TDC, Marco, a gente vai, inevitavelmente, nesse momento, vamos olhar, vamos ver como é que a gente pode fazer. Isso tem, eu sei, é advogado, tem uma série de questões que mexem no Código Civil, você sabe disso, quer dizer, do que é atrelado à propriedade, o que não é atrelado à propriedade, mas aí eu, arquiteto, aprendo com os advogados que certamente sabem mais do que eu. O Marco falou do Polo Noroeste, né, Marco, da Raimundo. Eu não estou dando resposta agora, porque o momento é de... acho que o Marco Antônio falou, né?
eu não estou dando resposta, que não é nem meu papel fazer isso, mas eu posso falar, quer dizer, os eixos de desenvolvimento econômico, assim como os eixos de mobilidade, são objetos de novos PIOs que estão em desenvolvimento lá na São Paulo Urbanismo. Eu falei ontem com uma pessoa da São Paulo Urbanismo que está já estruturando esse trabalho, e aí, como já foi falado, como o André falou no começo da reunião, a análise do eixo, ela pressupõe a determinação de um perímetro, área de influência, ligação com o eixo de mobilidade, análise das atividades econômicas desenvolvidas, ou seja, é um trabalho de urbanismo que é feito. Então, eu acho que a ansiedade, Marco Antônio, é razoável, é correta, e sim, a prefeitura está atenta para isso, e a partir das orientações do plano diretor, ela está desenvolvendo. Eu, particularmente, estudei esse polo noroeste alguns anos atrás, a própria Raimundo e algumas áreas lindeiras, e até a gente pode conversar a partir do momento que o trabalho lá na São Paulo Urbanismo evoluir, certamente vai ter um processo de discussão pública sobre isso. Então, não tomem o que eu estou falando como resposta, não é resposta, viu, Marco Aurélio? Não é resposta, nem, viu, Marco Antônio? É só a continuação da conversa, porque o momento hoje é ouvir vocês. Mas só estou contando o que eu sei aqui de dentro e tal, porque as questões que vocês colocam são muito importantes, são muito relevantes. E continuo aqui à disposição para ouvir. Desculpa, Thalita, se eu falei muito. Imagina, secretário. Estamos aqui para participar e contribuir sempre. Bom, nós não temos, por enquanto, nenhum inscrito, mas a gente tem algumas entidades presentes na reunião hoje. Eu gostaria de chamar a Amanda Minet. Se gostaria de fazer algum comentário. Bom, temos também Denise C, que também entrou como convidada. Felipe Moreira Matos. Se alguém quiser fazer alguma contribuição, a gente vai abrindo a palavra. Fernanda Correia. Fernanda? Olá, pessoal. Eu achei que as contribuições, pegar meus 3 minutos, então, aqui, achei que as contribuições foram muito relevantes. Eu acho que, até mesmo o secretário disse, eu acho que é muito importante isso que foi dito, de que os temas, apesar da gente dividir em oficinas, em reuniões específicas, eles não estão isolados, eles estão todos relacionados a um território que tem gente, economia, meio ambiente, mobilidade, então tudo, no fim das contas, se relaciona. Eu acho que, se eu pudesse trazer uma contribuição, é um pouco o que eu trouxe ontem, quando a gente falou dos instrumentos. Eu acho bem importante que na revisão do plano diretor a gente repense isso no zoneamento, Eu acho que vai ser difícil a gente não rebater as discussões agora numa revisão em algumas questões do zoneamento, e na aplicação dos instrumentos urbanísticos, porque a cidade mudou bastante nesse tempo e deve mudar mais ainda pós-pandemia. Então, quais vão ser as prioridades neste território, como vai ser a ocupação desse território, a forma de ocupar a cidade de forma diferente, a mobilidade vai mudar, isso tudo está interligado, Então, acho que se eu pudesse trazer uma contribuição ali para, já pensando nas propostas, é que a gente integre essas temáticas, e eu acho que é difícil a gente fugir de uma revisão, vamos dizer assim, das cores dos mapas, do plano diretor. Então, era mais uma contribuição do que uma pergunta. Nas outras eu fiz mais pergunta. Dessa vez eu acho que é uma amarração dos temas, Obrigada. Muito obrigada, Fernanda, pela sua contribuição. Temos o Gabriel Schmitz Marcondes. Gostaria de comentar? Temos também Luiz Henrique. Mariana Rodrigues.
Oi, tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Tudo. É o seguinte, bom, eu me inscrevi, estou participando de tudo aqui, eu sou coordenadora de projetos na Aliança Empreendedora, e o nosso interesse em estar aqui hoje, o nosso interesse em participar, está muito ligado em trazer uma visão, né, muito focada no desenvolvimento econômico, ligado aos microempreendedores. A gente trabalha muito na ponta, a gente tem muito trabalho aqui com imigrantes, refugiados, pessoas que estão vendendo na rua, ambulante, pessoas que estão gerando renda na cidade, assim, e dependem dessa mobilidade, dependem de vários instrumentos para conseguir chegar nos seus espaços de trabalho, chegar nos seus clientes, fazer a sua venda, gerar renda familiar. E eu estou falando de muitas mulheres, de muitas pessoas desempregadas que começaram a empreender agora. A gente tem um número, assim, enorme de pessoas que se formalizaram como MEI, mas são negócios muito frágeis e que, porque muitos vêm por necessidade, e então a gente precisa olhar esse plano diretor, a gente precisa olhar para esse lugar das pessoas que trabalham na cidade, e eu estou falando de pessoas que empreendem da maneira que conseguem, da maneira que podem, na rua, nas rodoviárias, nos pontos de ônibus, como é que a gente está atendendo, como é que São Paulo e seu plano urbano atende esses microempreendedores, essas pessoas que usam das cidades para trabalhar. Então, a gente tem bastante, trabalha muito na ponta, trabalha muito no ecossistema empreendedor também, muito ligado à política pública do meio, do Bolsa Família, e outras questões aí, microcrédito, tudo que pode envolver o microempreendedorismo, a Aliança Empreendedora está junto, e junto com muitas organizações que olham para isso. Então, por isso que eu estou aqui hoje, para ouvir um pouco o que tem sobre isso e o que a gente pode construir junto para melhorar a realidade desse público que a gente está olhando. É mais ou menos isso, gente. Muito obrigada, Mariana, pela sua contribuição. Próxima que eu vou chamar é a Pamela, da Goin SP, é isso? Pamela, gostaria de comentar? Acho que ela saiu da reunião. Bom, Paula Cunha Guimarães. Paula, teria alguma contribuição? Oi, desculpa, tudo bem? Não, na verdade, só ressaltar, né, que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu sou representante do Instituto da Oportunidade Social, estou aqui também para pensar junto em questões de desenvolvimento econômico, principalmente para jovens. Aqui o nosso instituto, ele trabalha com formação profissional de jovens e pessoas com deficiência, né? São os nossos dois públicos de atuação principalmente. Me coloco aí à disposição, espero que a gente tenha debates bem enriquecedores. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Próxima é Vitória Bicudo. Vitória? Oi, eu estou representando a Associação para a Cidade também, acho que a minha contribuição está contemplada no que o Marco falou, né? Acho que a gente incentivando a conservação dos edifícios tombados, a gente aproveita uma estrutura já existente para poder desenvolver economicamente a cidade. Eu acho que é uma forma de aproveitar os edifícios já existentes, a infraestrutura de mobilidade e produzir economicamente nesse sentido. Com retrofit também, né, claro. Muito obrigada, Vitória. Nós temos uma mãozinha virtual levantada da Solange Dias. Pode falar, Solange. Desculpa um pouquinho, eu atendi tão rapidamente, porque eu estava chegando, estava assistindo, ouvindo na rua. Boa tarde a todos, né? E agradecer por ter esse espaço, esse momento. E a única colocação que eu tinha feito, a questão, eu sou representante da ANTES, Associação Empresarial do Polo de Ecoturismo de Parelheiros, mais lá aqui do Bororé. E eu coloquei no chat a questão de não ter sido citado o nosso plano de desenvolvimento turístico da região. Desde 2011, desde 2005, depois de 2011, nós nos deparamos com a necessidade de haver um desenvolvimento local na região. Nós estamos totalmente em áreas de mananciais, né, áreas não regularizadas ainda, somos área rural,
muitos dependentes do INCRA, e precisavam desenvolver a região até mesmo para gerar emprego e renda. E a vocação da região é o turismo. Então, nós começamos a trabalhar com o turismo, fizemos um mapeamento e conseguimos aí o apoio da Escritures e conseguimos a elaboração do nosso plano de turismo e uma lei aprovada em 2014, criando o Polo de Ecoturismo. Então, quais as considerações que eu gostaria de deixar? De um olhar diferenciado para a região, porque nós somos áreas de mananciais, nós temos dificuldade de construções. O proprietário, ele não consegue ter uma construção naquela região. Seria uma geração de emprego e renda dentro das questões turísticas. Ele não consegue utilizar a área dele, ele não recebe prestações de serviços ambientais, e nós temos uma ocupação irregular imensa na região, não só de moradias, como também de construções, de comércios e lojas, e nós estamos num crescente muito grande, correndo risco até de a gente perder a própria questão ambiental, né, das unidades de conservação. Então, eu gostaria de deixar dentro, eu não consegui falar ontem na reunião, essa questão de um olhar para a região. A gente vê falando que tem o PIO em diversas regiões, nós não temos nenhum plano que veja a nossa localidade como um todo. Né? Ela é feita, chega alguém, vai lá, manda uma verba e se asfalta um lugar que não deveria ser asfaltado. E abre uma rua onde não deveria ser aberta, que leva benefícios onde a lei não permite. Então, nós precisaríamos ter um olhar ampliado da região para que a gente pudesse continuar preservando. Nós temos as duas represas, né? Como se diz, nós somos a caixa d'água da cidade, a própria questão ambiental, né? De regulação do clima, Parelheiros tem um papel muito importante, e nós estamos, assim, sem ter uma política pública direcionada para o território, específica, que englobe tudo, não coisas parceladas. Somos a área de preservação, não podemos construir, mas existem construções irregulares. Nós temos, qualquer ponto de ônibus que você passa, tem folhetos dizendo de loteamentos irregulares. São loteamentos de mil lotes, 2.000 lotes de 5 por 6, por 5 por 12. Então, e o desmatamento está crescente. Então, como que nós vamos ter um desenvolvimento local com essa população que está indo morar para lá, que não é a população de lá? Como nós vamos atender essa população e como nós vamos preservar aquilo que a lei está nos pedindo para fazer? Então, a gente precisa ter esse olhar. Nós não temos nem a regularização fundiária, porque nossas terras muitas são devolutas, né, da época em que Dom Pedro cedeu para os alemães, e tudo INCRA, não existe documentação na região. Eu sei que a cidade de São Paulo não tem um convênio com o ITESP, que é o Instituto, né, de Terras, para poder fazer a demarcação e o estudo dessas áreas, e a gente está correndo o risco de perder tudo, né? As bordas da represa Bigos, da represa Guarapiranga sendo ocupadas. E depois vem aqueles projetos aos moldes do que aconteceu no Cantinho do Céu, caríssimos, em que você tem que tirar o pessoal de cima da represa, fazer uma plataforma, né, em cima daquela represa para que a pessoa, para poder conter essa população. Então, você gasta um recurso muito grande dentro da cidade para reparar um erro que poderia ser feito dentro de um planejamento antecipado. E nós trabalhamos nessa questão do turismo, por quê? Porque o turismo hoje ele gera emprego e renda, nós estamos junto com o Instituto Paula Souza, nós estamos junto com o Escritures, nós estamos trazendo cursos, nós trouxemos o SEBRAE para a região, conseguimos colocar a região no projeto Investe Turismo do Ministério do Turismo, para a gente poder trazer recursos e trazer melhorias, porque é a vocação local, mas ela está se perdendo porque está muito fácil a ocupação no território. E aí as grandes lojas que não pagam impostos, porque elas não pagam IPTU, porque você não consegue ter licença de funcionamento uma vez que é INCRA. Então está todo mundo indo para essas regiões periféricas, tendo um lucro fácil e acabando agredindo a região, né, e perdendo toda essa característica ambiental tão necessária para a cidade. Então, é um desabafo que a gente tem. Está muito triste andar por Parelheiros. Final de semana está queimando tudo, principalmente nessa época mais seca, e a gente está perdendo muitas áreas verdes, né? Então, temos os parques das compensações, mas parou.
E agora Solange, desculpe te interromper, eu queria saber qual que é a sua associação mesmo lá em Parelheiros? Associação, a gente fala, Associação de Microempresários de Parelheiros, Micropousadas e Turismo, é a ANTES. Nós estamos lá no território há 12 anos trabalhando. Justamente a associação nasceu para isso, para discutir como nós vimos fazer alguma ação para desenvolver, e a vocação do território é o turismo. Turismo e agora agricultura. Nós recebemos o apoio do Livres Pontos, recebemos alguns projetos, mas toda a nossa região, a partir do início ali do Terminal Varginha, ela é considerada como área rural. Então, isso dificulta bastante a gente ter tantas áreas urbanizadas, consideradas rurais, e você ter lojas de 1.000 metros quadrados que pagam INCRA, né? Então, é uma coisa bem complicada que está acontecendo na região. Precisa de um olhar mais detalhado. Obrigado. Boa tarde, o meu nome é Felipe Matos, represento aqui a AESUL, a Associação Empresarial da Região Sul, estendo aqui, conheço o trabalho que a Solange faz na região de Parelheiros, eu resido na região, então posso falar que toda semana a gente vê um loteamento novo, essa semana mesmo aqui na região do Colônia, Barragem, que é perto de onde tem até a aldeia indígena aqui em São Paulo, um loteamento enorme, uma invasão enorme, e tudo isso aos olhos, né, de todos, da prefeitura, infelizmente, prejudicando o que nós temos de melhor aqui, que é essa preservação ambiental, tá? Dando continuidade ao que a Solange disse, eles fazem um trabalho legal, muito legal de turismo na região de São Paulo, tá? Para quem não sabe, quem não conhece, tem cachoeiras aqui, tem cachoeira e tem passeio ecológico dentro da cidade de São Paulo, tá? Mas, voltado para a característica da Zona Sul, né, desse extremo sul, nós temos essas duas represas, Billing e Guarapiranga, e nós temos, por exemplo, aqui na região sul, uma avenida chamada Avenida Atlântica, que já teve o nome também de Robert Kennedy. E como é feito hoje a lei de zoneamento e o plano diretor não pensou nessa região, o que ela tem de características? Por exemplo, nós temos a região Guarapiranga, que é da represa Guarapiranga na Atlântica, que é maravilhoso para você ter restaurantes, bares, comércios ali que atraem pessoas de outros locais da cidade de São Paulo. E nós temos uma limitação de zoneamento e também não há uma previsão no plano diretor de desenvolvimento dessa região. A AESUL, que fica realmente dentro de Interlagos, ao lado do autódromo, tem hoje associados que gostariam de desenvolver melhor a região, tendo ainda a consciência ambiental e aquilo. Quando você tem um regramento, quando você tem um ordenamento que permite, você tem um controle. Quando não tem, né, a gente tem o quê? O que é feito de maneira irregular, a qualquer jeito, e prejudica a região. Então, nós temos um bem aqui que é imaterial e maravilhoso, que é a represa, né, especificamente, e a gente não pode utilizar como um turismo, a gente não pode utilizar como uma área legal para restaurantes e bares, que em qualquer outro lugar do mundo que você passear é um cartão postal. E aqui a gente não utiliza essa vocação que traga dinheiro e empregos para a região, melhorando até mesmo, como tudo é interligado, né, a questão do transporte público, gerando empregos na região. Então, é bom ter uma atenção especial para essa região de área de manancial, que nós temos uma limitação, né, porque nós temos que sim cuidar do meio ambiente, mas que o que a legislação, o que a prefeitura prega está longe da realidade o que acontece aqui, como, por exemplo, esses loteamentos irregulares. Então, a gente tem que ter uma visão especial para essa região, olhar um plano de desenvolvimento para essa região com características para a nossa região. Tá? Então, estendo aqui o que a Solange disse, até para uma região mais centralizada, ou menos extremo sul, assim, que é a região de Interlagos, aí utilizando a margem da represa Guarapiranga. Muito obrigada, Felipe, pela sua contribuição. Muito obrigada a todos. Lembrando que a contribuição de vocês Thalita, Oi, pode falar, secretário. De novo te interrompendo. Imagina. Obrigado, Solange. Obrigado, Felipe. Eu não sei se vocês conhecem, mas está divulgado no site Gestão Urbana o projeto de intervenção urbana desenvolvido pela nossa gestão para o Arco Jurubatuba, que ele dialoga com a represa Guarapiranga, com a represa Billings, com Interlagos e com esse binômio que existe aí nessa região, que é o binômio socioambiental, né?
passando pela questão do desenvolvimento econômico. Vocês falaram muito bem, a origem dessa região está ligada à atividade turística, a origem dessa região toda. Quer dizer, tudo começou por atividades turísticas em volta da represa. Tem já hoje outras atividades que são desenvolvidas aí e tal. Agora, a região, ontem foi falado, isso eu não mencionei, existe um conflito de legislação, que é um conflito estadual com legislação municipal. Então, ora a legislação estadual ela coloca determinados princípios que a pressão da demanda habitacional não segura, entendeu? Então, quer dizer, como vocês já falaram ontem e falaram hoje também, quer dizer, as ocupações acabam acontecendo de forma muito informal, né? Mas acho que o que vocês estão levantando é bastante importante. Eu mencionou a Avenida Atlântica, tem projetos importantes ali na região, na Capela, mais para cima, a Capela de Socorro, como mais para baixo, Parelheiros e Colônia também. Então, eu só estava querendo convidar vocês para dar uma olhada no site de Gestão Urbana, que apesar de estar judicializado, o Pio Arco Jurubatuba procurou tematizar essas questões. Obviamente pode ser aprimorado? Sim, obviamente pode ser aprimorado, mas está lá para, se vocês quiserem dar uma olhada e depois dar alguma ideia para a gente, já é um passo que foi dado. Muito obrigada, secretário. Novamente, obrigada a todos. Lembrando que a contribuição de vocês é muito importante. A gente está registrando aqui, né, todas as contribuições, porém é importante que vocês coloquem no Participe Mais, e também a gente tem o site, né, do Plano Diretor sp.prefeitura.sp.gov.br, que tem todas as informações também, e vocês podem consultar por lá, tá bom? Então, boa tarde a todos. Vou passar a palavra novamente para o Sandro. Muito obrigado, Thalita. Em nome da Prefeitura Municipal de São Paulo e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima tarde. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, até logo.